Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a nossa 13ª aula do nosso curso de App Inventor, tá? Já estou aqui com o App Inventor aberto, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, tá? Tá aqui a tela do App Inventor, já está aberto. Nas últimas aulas nós estávamos trabalhando com o aplicativo IFSP 10, tá? Que é esse daqui. Lembrando que esse aplicativo, a ideia era fazer um controle financeiro. Então, na aula passada, nós já fizemos a parte de lançamento de proventos, tá bom? Se você vir aqui na tela, Screen Proventos, aqui você colocava o valor do provento, que seria o valor que a pessoa ganha mensalmente, seja um salário, seja uma mesada. Aí ele clicava no botão gravar e o provento ficava gravado, tá? Aí a ideia dessa aula, o que é? É fazer a parte de inclusão de despesas. Então, só lembrando, a lógica que nós estamos utilizando é o seguinte: a pessoa tem um único provento mensal, tá? Pode ser um salário, pode ser uma mesada, e vão ter várias despesas. Então, a ideia agora, o que é? Fazer uma tela e fazer a programação para gravar as despesas. Lembrando que é uma lista de despesas, não é apenas uma única despesa. Então, vou entrar aqui na tela de despesa. Aqui, ó, Screen inclui despesa. Tá aqui, ó. Nessa tela aqui nós não colocamos muitos elementos, colocamos apenas um título aqui, lançamento da despesa, e nós temos aqui o botão voltar. Então aqui, entre esses dois componentes aqui, nós vamos colocar os itens. Então o que nós precisamos? Nós precisamos do nome da despesa, tá? Seria uma descrição da despesa e o valor da despesa. Por exemplo, então você foi lá numa lanchonete, aí você vai escrever lá, descrição, lanchonete, valor. Então, vamos supor que você gastou R$ 25. E aí você vai clicar no botão gravar, que você vai gravar essa despesa. E aí você pode colocar outros elementos também, outras despesas. Então, você comprou ingresso para o cinema, tá? Então, cinema, valor R$ 15, por exemplo, tá ok? Então, essa vai ser a ideia dessa tela. Bom, então só lembrando o seguinte, nessa tela nós vamos pegar dois dados. Nós vamos pegar a descrição e nós vamos pegar o valor da despesa. Então, nós precisamos de um texto falando o que é para a pessoa digitar e a caixa de texto para a pessoa estar fazendo a digitação. Então, eu vou colocar um do lado do outro. Então, para isso, nós vamos usar aquele componente que nós já usamos em aulas anteriores, que é o componente de organização. Então, nós temos aqui, tá? Aqui no grupo organização, nós temos organização horizontal. Então, eu vou colocar aqui entre o lançamento de despesa e o botão voltar, vou colocar uma organização horizontal. Bom, então aqui está selecionado, organização horizontal 1, vou alterar a sua largura, tá? A largura eu vou colocar preencher principal. Aqui nas propriedades, vamos dar OK. Agora vamos voltar aqui em interface de usuário, nesse grupo, vamos colocar uma legenda, tá? Então essa legenda aqui será a seguinte, vamos alterar a propriedade de texto, vamos colocar apenas a palavra descrição. Então a ideia é que a pessoa saiba que descrição da legenda. A ideia é que essa descrição seja a descrição da despesa que a pessoa teve, tá bom? Então, vamos alterar algumas propriedades aqui. Vamos colocar tamanho 18, fonte negrito. Já fizemos esse tipo de estrutura semelhante. Então, para a gente padronizar essa largura, nós vamos alterar a largura desse componente aqui para um percentual que ele vai ocupar aí na tela. Então, no caso aqui, nós vamos colocar em percentagem. Então, eu vou clicar aqui em percentagem e vou colocar aqui 50. Então, vai ocupar metade da nossa tela, tá bom? Do lado, nós vamos colocar a caixa de texto. Então, vamos vir aqui do lado esquerdo, escolher o componente caixa de texto e arrasta aqui ao lado desta legenda, tá bom? Aqui vamos alterar também o tamanho da fonte, vamos colocar 18. Vamos colocar aqui dica, a propriedade dica. Vamos colocar descrição da despesa. A pessoa está lançando uma despesa, então vou colocar uma descrição da despesa e somente isso, tá? Então colocamos lá tamanho 18, dica, descrição da despesa e largura aqui vamos colocar preencher principal. Então vai ocupar todo o restante da largura da tela. Então, descrição foi metade, agora a caixa de texto vai ocupar a outra metade. Apesar que a gente fez a alteração aqui, aparentemente não fez nada. Bom, agora nós vamos colocar o valor. Nós vamos fazer o seguinte, o valor nós vamos colocar na linha de baixo. Então, eu vou colocar outra organização horizontal, vamos lá nesse grupo organização, escolher aqui organização horizontal e arrastar aqui embaixo, antes do botão voltar.
Então está aqui, outra organização horizontal. Vamos alterar a largura para preencher principal. Dá OK. Vamos voltar aqui na interface de usuário. Vamos colocar uma legenda. Aqui. E aqui será o valor da despesa. Então, no texto, aqui na propriedade de texto, vamos colocar valor. Colocar fonte negrito. Tamanho da fonte 18. A largura será em percentagem. Então, vamos clicar aqui em percentagem. Vamos colocar 50. Então, seria 50%. Ok? Então, 50%. Agora sim, vamos colocar a caixa de texto aqui do lado. Vamos alterar o tamanho da fonte 18. Largura, agora sim, preencher principal. Como são números, então vamos colocar somente números. Vamos clicar aqui, somente números. Ok. Dica, nós podemos colocar valor da despesa. Valor da despesa. E agora nós precisamos de um botão para fazer a gravação. Então vamos pegar aqui um botão. Então, vamos colocar aqui antes do botão voltar. Então aqui nós vamos colocar em negrito. Tamanho da fonte também 18. A largura preencher a principal. E no texto vamos colocar gravar despesa. Pronto? Ok? Então gravar despesa. Então a priori nossa tela já está pronta. Então nós temos a descrição, o valor, o botão gravar despesa e o botão voltar. Então vamos pegar aqui a caixa de texto da descrição da despesa e vamos alterar o nome dela. Aqui está a caixa de texto 1, nós vamos renomear e vamos colocar caixa de texto descrição. Vamos colocar sem acento, tá? Então caixa de texto descrição. Embaixo no valor, está como caixa de texto 2, vamos renomear, vamos chamar caixa de texto valor. Pronto. Esse botão aqui de gravar despesa está como botão 1, então vamos alterar aqui, renomear, botão 1, gravar. Okay? Então aqui a tela principal já está quase pronta. O que falta? Bom, só lembrando que a pessoa pode tentar gravar uma despesa sem escrever uma descrição ou sem escrever um valor. Então eu preciso dar uma mensagem para ela na tela que ela esqueceu de fazer essas coisas. Então para isso nós vamos usar um notificador. Então vamos pegar aqui o notificador, vamos arrastar para cá para a gente poder dar uma mensagem posteriormente. Além disso, nós precisamos gravar essas informações, essas despesas. Então para isso nós vamos usar um tipo de componente que nós já usamos na aula passada, que seria a parte de banco de dados. Então, nós vamos aqui embaixo, nesse grupo armazenamento, aqui do lado esquerdo, e vamos procurar aqui o componente TinyDB. Então, vamos pegar esse TinyDB, a gente arrasta aqui para a tela, ele ficou lá na parte de baixo, ok? Então, já está pronto, agora sim está pronta a nossa tela, agora nós temos que fazer a programação. Então, vamos lá em blocos, vamos em blocos, o botão voltar aqui nós já tínhamos feito. Agora nós vamos programar o botão gravar. Então tá aqui, ó. Aqui do lado esquerdo nós temos a lista dos componentes e aqui nós temos o botão gravar. Vamos pegar aqui o evento clique, né, quando a pessoa clicar no botão. E primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que verificar se a pessoa preencheu, né, ou se ele deixou vazio aqueles dois campos, o campo da descrição e o campo do valor, tá bom? Então nós vamos ter que colocar uma condicional aqui, né, aquele comando C para verificar, né? Então se tiver vazio, ele vai mostrar uma mensagem na tela, se não, ele vai efetuar a gravação. Então vamos lá, vamos ir aqui em controle, vamos pegar essa segunda estrutura aqui, ó, se então, se não. Então vamos colocar aqui. Bom, qual que é a condição que ele vai verificar? Na verdade, vamos colocar para ele mostrar uma mensagem se ele deixou a descrição em branco ou o valor em branco, uma coisa ou outra, tá? Então, não somente um deles. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui no componente lógica, aqui nós temos ou. Então, nós vamos arrastar esse ou aqui para frente. Então, essa sentença lógica vai utilizar esse operador ou. Se uma das partes for verdadeira, todo o conjunto será considerado verdadeiro, tá bom? Então, nós vamos verificar se um texto é vazio ou se outro texto é vazio. Então, nós vamos vir aqui nesse grupo texto e aqui nós temos
aquela função que nós já usamos anteriormente. Aqui, é vazio. É vazio. O que é vazio? Então, nós temos a descrição pode ser vazia, caixa de texto, descrição. Então, vamos pegar aqui, propriedade texto. Então, se essa descrição estiver vazia, né? Ou também vamos colocar aqui é vazio. Aqui é vazio. E vamos colocar o componente caixa de texto, valor. Caixa de texto, valor, propriedade texto. Bom, então vamos entender isso daqui. O que nós temos? Tudo isso daqui é uma sentença lógica. Essa sentença lógica aqui é formada por duas partes. Se acontecer uma coisa ou outra. Ou seja, se a caixa de texto descrição estiver vazia ou a caixa de texto valor estiver vazio. Então, se você preencheu a descrição da despesa, você escreveu lá, lanchonete, e você esqueceu de colocar valor, então aqui é falso e aqui é verdade. Então, tudo isso daqui será verdade, ele vai mostrar uma mensagem. Ou o contrário, tá? Você deixou a descrição vazia e você colocou um valor da sua despesa, tá? Então, essa aqui será verdadeira, essa será falsa. Então, no total, tudo será verdadeiro. Então, aí eu devo mostrar uma mensagem. Para isso, eu vou usar o notificador. Então, o notificador aqui, né, nós temos essas chamadas aqui, o notificador. Então, deixa eu... Aqui, ó, mostrar alerta. Mostrar alerta. E aqui nós vamos colocar uma mensagem. Vamos vir aqui em texto e vamos escrever uma mensagem. Então, vamos escrever assim. Descrição e valor da despesa devem ser preenchidos. Ok? Então, essa mensagem será mostrada na tela. Então, se ele deixou a descrição vazia, ou se ele deixou o valor vazio, ou se ele deixou os dois vazios, vão aparecer essa mensagem na tela. Bom, nesse momento, então, o que acontece? Ele já verificou, né, se alguma coisa está vazia. Então, aqui no senão, significa que tanto a descrição quanto o valor já estão preenchidos. Então, nós precisamos gravar esses dois elementos, tá? O valor da descrição e o valor da despesa. Agora, antes da gente estar fazendo isso, vamos pensar o seguinte: como que nós vamos imaginar, como nós vamos gravar no nosso banco de dados? Nós vamos gravar, na verdade, uma lista. Nós temos uma lista de despesas, de descrição de despesas, e nós temos uma lista de valores de despesa. Tá? Então, nós vamos criar essas duas listas. Tá bom? Então, antes de iniciar, nós vamos criar essas duas listas. Essas duas listas, elas vão ser como se fossem variáveis. Tá bom? Então, vamos vir aqui em variável e vamos iniciar global. Tá? Nós vamos iniciar uma variável global, primeiramente chamado lista despesas, que serão os nomes das despesas que a pessoa gastou, tá? As despesas que ela teve. Então, aí, agora sim, eu vou aqui do lado esquerdo, vou escolher listas e vou selecionar essa opção aqui, ó, criar lista vazia. Tá bom? Então, eu disse que esta variável, lista despesas, é uma lista vazia. Por enquanto, não tem nada dentro dela. Aí, nós vamos criar agora uma outra variável global, que será a lista dos valores. Então, lista valores, que seriam os valores das despesas. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui no listas e criar lista vazia. Ok? Então, nós temos aí duas listas, uma lista com os nomes das despesas e outra lista com os valores da despesa. Nós temos duas listas, tá? Quando eu adicionar um elemento na lista despesas, eu também vou adicionar um elemento em lista valores. Então, vamos pensar o seguinte, a lista é uma sequência de elementos. Então, eu coloco, se eu não tenho nada, vou colocar alguma coisa, os dois vão ficar na posição 1. Então, os dois que estiverem na posição 1, um é o nome da despesa e na outra posição 1, o que é? É o valor daquela despesa. Aí eu lancei na segunda posição, tanto na lista de despesas quanto na lista valores. Então, o que estiver escrito na lista valores na segunda posição é o valor gasto com a despesa que foi lançada na segunda posição. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Bom, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que adicionar cada um dos elementos dentro da lista. Então, eu tenho a descrição, eu vou incluir na lista de despesas.
eu tenho o valor e aí vou incluir na lista de valores. Tá? Para isso, nós vamos vir aqui nesse grupo listas e vou escolher essa terceira opção aqui, ó, adicionar item à lista. Então, eu vou adicionar um elemento a uma lista já existente. Então, para isso, eu vou vir a colocar aqui. Aí eu tenho que colocar aqui do lado o nome da minha lista. Então, eu vou vir aqui em variáveis, porque a minha lista é uma variável. Vou pegar o obter e aqui inicialmente lista despesas. Tá? Global lista despesas. E aí eu tenho que dizer qual item que eu vou colocar aí dentro. Então, inicialmente é a descrição. Então, aqui, caixa de texto, descrição. Vou pegar a propriedade texto. Aqui é a propriedade texto. Ok? Então, dessa forma, nós adicionamos um elemento na lista despesas. Tá? Nós temos que fazer a mesma coisa agora para a lista de valores. Então, nós vamos lá em listas. Vamos selecionar aqui, lá em cima, adicionar itens à lista. Agora, nós vamos pegar a lista de valores. Vamos vir aqui em variáveis, obter. Global lista valores. E aqui eu tenho que pegar o valor que foi digitado. De texto. Aqui valor, vou pegar a propriedade texto. Aqui, propriedade texto. Então, o que nós fizemos? Colocamos nas duas listas os elementos. Então, na lista despesa, colocamos a descrição da despesa e na lista valores, nós colocamos o valor da despesa. Então, já adicionamos a lista. Agora, esta variável global, a lista despesa e a lista valores, são variáveis de memória. Então, o que acontece? Se você deixar dessa forma, você foi adicionando elementos na lista, você saiu do aplicativo e voltou de novo, essas informações foram perdidas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso armazenar, eu preciso colocar dentro de um banco de dados para que esses valores não sejam perdidos. Então, para isso, nós vamos usar aquele componente, né, o TinyDB, que nós já incluímos. Nós vamos vir aqui dentro de TinyDB1 e nós vamos escolher esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto bloco aqui, armazenar valor rótulo. Tá? Armazenar valor rótulo. Nós já usamos esse mesmo comando armazenar valor rótulo. Tá? Nós usamos para quê? Para gravar o valor do provento. Tá? Então, para gravar o valor do provento, nós fizemos isso. Só se vocês quiserem voltar para dar uma lembrada, ó, vamos vir aqui na tela, Screen Proventos. Então, aqui nós temos ó, armazenar valor rótulo. Então, nós colocamos o rótulo provento e armazenamos o valor do provento que foi digitado. Tá? Então, a ideia é fazer a mesma coisa, mas a diferença aqui é o seguinte. No caso do provento, é um único valor. No caso das despesas, são várias despesas. Eu tenho uma lista de despesas, né, de nomes de despesas, e tenho uma lista de valores de despesas. Então, a ideia é exatamente a mesma. Nós vamos colocar um texto, que vai ser um rótulo. Então, aqui eu vou chamar de lista despesas. E aqui dentro, né, valor para armazenar, eu vou colocar a própria lista. Né? Então, eu vou vir aqui em variáveis, obter, e aqui eu coloco lista despesas. Tá bom? Esse nome aqui do rótulo e esse nome aqui não precisa ser a mesma coisa. Tá? Se eu quisesse aqui chamar lista de despesas, tá? Não tem problema nenhum, eu posso estar colocando. Tá? Não precisa ser o mesmo nome, não. Porque aqui é um rótulo. Se eu quiser chamar de XXX, também não tem problema nenhum. Então, um é rótulo que você vai usar no banco de dados e outro é variável que está local. Então, o que você está pegando? Você está pegando a lista de valores que está dentro da memória, através de uma variável global, e você vai armazenar na lista de despesas. Tá? Num rótulo lista de despesas. Então, quando você recuperar a lista de despesas, você vai conseguir pegar uma lista inteira dos elementos, tá bom? Nós vamos repetir isso daqui agora para a lista dos valores. Então, para facilitar, eu vou selecionar aqui, vou copiar e colar. Então, Ctrl C, clico fora, Ctrl V. Pronto. Agora eu vou armazenar não a lista de despesa, eu vou armazenar a lista de valores, tá? Valores das despesas. E a lista que eu vou usar, a variável que está na minha lista, é a variável lista valores. Então, pronto, os dois valores já estão armazenados, tá bom? Então, essa é a ideia, então os valores já foram gravados.
Agora, só para deixar o programa um pouquinho mais claro, vamos voltar aqui no Designer. Então, eu preenchi aqui a descrição, preenchi aqui o valor, cliquei em gravar despesa e ele gravou no banco de dados. Ok. Agora, depois que ele fez isso, seria interessante o seguinte, já que ele gravou a despesa, pode ser que a pessoa queira gravar uma outra despesa. Então, já poderíamos deixar apagado aqui a descrição e o valor, deixar sem nenhum valor. Então, apagar aquela propriedade texto de cada uma delas. Então, vamos vir aqui em blocos, vamos alterar o valor da propriedade texto do componente caixa de texto descrição. Então, nós vamos escolher aquele ajustar. Aqui, o ajustar, caixa de texto descrição, texto. Tá? O que eu vou colocar aqui dentro? Vou vir aqui em texto e vou colocar um texto vazio. Pronto. Então, apaguei o seu conteúdo. Vou fazer a mesma coisa para a caixa de texto valor. Então, vamos vir aqui, caixa de texto valor. Vou procurar o ajustar propriedade texto. Tá aqui. E eu vou colocar também o elemento vazio. E se você quiser deixar mais interessante ainda, nós podemos dar uma mensagem dizendo que foi gravado com sucesso. Então, para isso, nós vamos vir lá no notificador. Vamos pegar aqui um alerta. Vamos pegar um texto. E dar uma mensagem. Despesa gravada com sucesso. Ok? Então, a priori, o nosso aplicativo, nessa tela, pelo menos, do aplicativo, já está pronta. Tá? Nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós utilizamos uma tela apenas para gravar as despesas. Só que eu não sei se as despesas estão sendo gravadas. Por quê? Nós estamos lendo, incluindo numa lista e gravando dentro do banco de dados. Então, lendo, pegando os dados que foram digitados, colocando dentro de uma lista e gravando dentro do banco de dados. Tá bom? Como que eu vou ficar sabendo? Somente quando nós formos fazer a outra tela, né? Que é a tela, né, de lista de despesas. Então, quando nós formos fazer essa tela, nós vamos estar mostrando uma lista, aí você vai verificar se realmente aqueles elementos que nós incluímos estão corretos. Então, por enquanto, nós estamos apenas gravando de banco de dados, então acreditem que esses dados estão sendo gravados e posteriormente nós vamos mostrar esses elementos que eles foram gravados dentro aqui dessa tela de lista de despesas, tá bom? Então, vamos testar o programa, vamos voltar na tela inicial, né? É importante a gente voltar aqui na tela inicial. Vamos entrar aqui no conectar, vamos iniciar conexão, assistente AI, pronto, estamos no celular, vamos abrir o aplicativo, o MIT AI2 Companion, vamos fazer o scan QR Code, pronto, então tá aí, vamos clicar aqui em proventos, nós já tínhamos feito isso na aula passada, então observe que já tem um valor aí, um valor que foi gravado anteriormente na aula passada. Vamos clicar no voltar. Vamos clicar agora no incluir despesa. Bom, então na descrição da despesa, vamos colocar ali lanchonete. Então, lanchonete, vamos supor que nós gastamos R$ 49,00. Vamos gravar despesa. Observe que deu uma mensagem, despesa gravada com sucesso, e apagou os valores. Então, vamos lançar um outro valor aqui. Vamos supor que você foi no cinema. Valor, vamos supor que você pagou R$ 15,00 no cinema. Gravar despesa. Ok. Então, aparentemente, o nosso programa está funcionando. Só que não tem como a gente confirmar se esses elementos foram gravados dentro do banco de dados, porque eu não consigo visualizar, por enquanto eu não fiz nenhuma rotina para fazer a leitura dos elementos que estão gravados dentro da lista. Então, nós vamos fazer isso daí na próxima aula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.